anos atrás. E não tem nada nesse mundo. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem vos fala é Pablo Sato e está começando mais uma biografia. E dessa vez vamos falar sobre o maluco beleza Raul Seixas, um ícone da música brasileira que nesse ano já vai para 30 anos de sua morte. Nada mais justo que homenagear esse cara com esse vídeo simples feito de fã para fã. Então chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranquilo e toca Raul! Raul Santos Seixas, mais conhecido como Raul Seixas, foi um cantor de rock brasileiro que fez uma mistura bem inusitada para compor suas canções. Ele misturou o rock dançante de Elvis Presley com o forró pé de serra de Luiz Gonzaga, além de outras influências musicais do exterior e aqui nas terras tupiniquins também. Essa mistura toda com as letras divertidas, filosóficas e de protesto fez Raul Seixas se tornar um ícone da música brasileira. Era um artista à frente do seu tempo e não é à toa que é chamado de pai do rock brasileiro. Raul Seixas nasceu em 28 de junho de 1945 em Salvador, no estado da Bahia. Filho de Maria Eugênia Santos Seixas e Raul Varela Seixas, teve um irmão chamado Plínio Santos Seixas. Raul Seixas nasceu em uma família classe média. Seu pai era engenheiro, dando uma liberdade para Raul Seixas ter uma infância e adolescência bem aproveitada. Aos seus 12 anos de idade, Raul Seixas teve problemas na escola. Ele repetiu a segunda série 3 vezes. Durante essas repetições de ano, ele fundou um clube chamado Elvis Rock Club, com seu amigo Valdir Serrão. Segundo alguns historiadores de Raul Seixas, ele teve um baixo desempenho na escola, pois ao invés de estudar, ficava o dia todo ouvindo rock em uma loja chamada Cantinho da Música. Raul Seixas, na sua adolescência, estava fascinado pela onda rockabilly impulsionada por Elvis Presley e tem uma admiração que ele sempre mencionava mesmo depois da fama. Aos embalos do novo movimento que estava estourando nos Estados Unidos, Raul Seixas tratava seu teoricamente fã-clube de Elvis como uma gangue de rua. Seus pais, vendo a situação que Raulzito enfrentava, colocaram ele em um colégio de padres, chamado de Colégio Interno Marista, para ver se ele passava da terceira série de vez e tomava um rumo na sua vida. Com seus 16 anos de idade, nessa época ele interessou por leitura e o fato de seu pai ter uma mini biblioteca em sua casa ajudou muito. E isso fez ele ter uma rica imaginação para suas futuras músicas. Raul queria ser escritor, mas odiava a escola. Falsificava boletins para mostrar para os pais. De fato, a escola não foi feita para ele. Bom, depois que Raul Seixas desistiu da escola, ele começou a integrar o fraco movimento do rock de Salvador. Aliás, o rock em geral estava começando a engatinhar no Brasil, mas isso é papo para outro vídeo. Com a pouca galera que curtia esse tal de rock and roll, Seixas juntou-se com a banda Relâmpagos do Rock, que logo foi batizada de Os Panteras. Em 1963, a banda passou a ter um relevante sucesso no cenário do rock de Salvador, tendo como integrantes o Raul Seixas, que era apelidado de Raulzito, que assumiu os vocais e guitarra, Elade Gilbras, também guitarrista, Mariano Lanatti no contrabaixo e Carleba na bateria. The Panthers ou Panteras, antes do seu sucesso em Salvador, chegou a ter outras formações, mas não encontrei fontes referentes às outras formações, então o foco aqui é o Raul Seixas. Aos 22 anos de idade, Raul Seixas tem um relacionamento com a filha de um pastor americano chamada Edith Wisner. Raul tenta se ajeitar na vida para terminar os estudos que finalmente conseguiu, até mesmo passando em um vestibular de filosofia. Com isso conseguiu a aprovação do pai em termos e casou-se com Edith Wisner. Pouco tempo depois recebeu um convite do cantor Jerry Adriani para ele e sua banda se mudar para o Rio de Janeiro. Acontece que Jerry Adriani é um amigo de Raul Seixas e a banda de apoio de Jerry era os Panteras.
A proposta de Jerry era a promessa dos Panteras se decolarem de vez e o eixo Rio-São Paulo era o berço das oportunidades. Então, em 1968, no Rio de Janeiro, Raulzito e os Panteras conseguiram o aval da gravadora M Odeon para gravar o primeiro disco. Então, em janeiro do mesmo ano, auto-intitulado, com forte influência dos Beatles, desde a capa até em alguns arranjos. Raul Seixas fez até uma versão de Lucy in the Sky with Diamonds, chamada Você Ainda Pode Sonhar. O disco foi um fracasso de venda e passou despercebido nas rádios. Raul Seixas, frustrado com o resultado, termina com a banda e volta para Salvador. Nessa época, segundo Raul Seixas, ele chegou a passar fome junto com sua esposa, até que a sorte mudou novamente, pois chegou a conhecer um diretor da CBS Discos que convidou Raul Seixas para ser produtor musical da gravadora. Isso fez Raul Seixas estabelecer e ter um ânimo para continuar na sua carreira musical, e para isso teve que se mudar novamente para o Rio de Janeiro. Raul Seixas começou a compor para algumas bandas e artistas do cast da gravadora, como a canção Doce Amor de Jerry Adriani. A música Ainda Queima a Esperança da cantora Diana. Sua história mal contada não me sai do pensamento. E também a música Se Ainda Existisse Amor do Baltazar. Apesar de Raul Seixas ter conseguido relevante sucesso como produtor, o seu sonho era estar na frente dos holofotes. Após muitas composições e produções de discos de outros artistas, em 1971, Raul Seixas fez parcerias com alguns cantores do cenário MPB da época, entre eles Sérgio Sampaio, Ed Star e Miriam Batucada, assim para lançar um novo disco. Então, em julho daquele ano é lançado o álbum Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Sim, o nome do disco é tudo isso, e contém letras críticas do Raul Seixas em uma sonoridade mais puxado para o MPB e da Tropicália, e com diversas linhas de samba e baião para deixar o disco bem característicos, com os gêneros que mais se assemelha ao Brasil, digamos assim. Bom, pelo menos naquela época. Foi você quem me levou mais pensando nela que esse sujo pelo chão. Quero ver o dia entrando no salão do lado errado. O disco não teve sucesso esperado e muitas das letras sofreu censura ou tiveram que alterar conforme ordem do regime militar. Fora isso, em pouco tempo teve as cópias recolhidas e só foi entrar em catálogo novamente na década de 90, depois da morte de Raul Seixas. Então, esse disco em formato vinil é considerado uma raridade. Após mais um fracasso de vendas, o Raul Seixas saiu da gravadora CBS e sua saída tem controvérsias sobre o motivo, se ele pediu demissão ou mandaram ele embora. Existe até mesmo um boato que Raul Seixas gravou o disco de madrugada, escondido dos chefões da gravadora. Enfim, o fato é que Raul Seixas ficou pouco tempo na praça. Ele foi contratado pela gravadora Philips, já que o Nosso Maluco Beleza teve destaques cantando no Festival Internacional da Canção em 1972, e para isso usou a música Let Me Sing, uma canção que mistura o rock de Elvis Presley e o baião de Luiz Gonzaga, uma mistura que deu muito certo. Ver a moça de Ipanema e vir dizer que o sonho terminou. Let me sing, let me sing.
Nessa época também Raul Seixas conhece o escritor Paulo Coelho. Os dois tiveram uma afinidade à escrita, assuntos como filosofia, vida fora da terra, religiões e ocultismo. Assim, em pouco tempo, Paulo Coelho fez uma parceria com Raul Seixas e ajudou a compor algumas canções. Nosso querido Raulzito já estava com um bom repertório e estava gravando seu álbum de estreia, agora com o nome Raul Seixas. Mas antes disso, em maio de 1973, Raul Seixas lançou uma coletânea chamada Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Nela continha músicas de outros artistas e bandas que faziam sucesso na época, mas com regravação de Raul Seixas. Músicas internacionais como Tutti Frutti do Little Richards e músicas brasileiras de sucesso como Banho de Lua, Estúpido Cupido, É Proibido Fumar, Vem Quente Que Estou Fervendo e assim por diante. O lançamento dessa coletânea foi um pedido de Raul Seixas e foi uma forma de deixar o rock and roll vivo no Brasil, assim reunindo canções que fizeram sucesso na época. Pelo fato do Raul Seixas em poucos meses que iria lançar seu disco de estreia, a gravadora resolveu divulgar essa coletânea com o nome de uma banda fictícia chamada Rock Generation, pois tinha medo que esse disco ofuscasse o álbum de inéditas do Raul Seixas. Então, além do nome Rock Generation, a gravadora não fez questão de divulgar esse disco e foram vendidas poucas cópias. Então, esse bolachão do Raul Seixas é uma raridade. Após o sucesso de Raul Seixas, esse disco foi relançado com o seu nome, chamado Raul Seixas 20 anos de rock, mas o original, esse tem muito valor. Bom, após o lançamento dessa coletânea, em julho de 1973, é lançado o álbum Crick Rabandolo, com créditos para Paulo Coelho em diversas canções. O disco trouxe sucessos como Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Ouro do Todo, Al Capone, As Minas do Rei Salomão, enfim, cara, o disco todo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E não adianta vir me detetizar, faz a vida como a morte. O pior de tudo, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta. O nome do álbum Crick Rabandolo é uma referência ao Tarzan, pois ele grita essa frase que traduzindo é "Cuidado, aí vem o inimigo". Isso era uma indireta ao regime militar, que parece que esse protesto no nome do álbum passou despercebido pelo regime. Nessa época, as letras das canções passavam por um pente fino no atual governo, que tinha liberdade para censurar ou aprovar uma canção de qualquer artista. Várias das músicas que eu citei, o Raul Seixas fez com mensagens subliminares e indiretas para o governo. Prova disso eram as canções Metamorfose Ambulante e Mosca na Sopa. Finalmente, Raul Seixas teve reconhecimento nacional. Suas músicas começaram a tocar nas rádios e ele não ia parar por aí. No ano seguinte, 1974, junto com Paulo Coelho, criaram a Sociedade Alternativa, baseado nos pensamentos defendidos por Aleister Crowley. Nessa nova sociedade, a base era o livro da lei e, consequentemente, também era com base na lei de Telemann, com a frase "Fazes o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade". A ideia era ter um terreno para fazer a sede. Segundo as lendas, a dupla chegou a alugar um terreno em alguma cidade de Minas Gerais para construir a Cidade das Estrelas. Junto com Paulo Coelho, Raul Seixas fez a música de mesmo nome, que seria o hino dessa sociedade, e que também virou um dos sucessos do seu repertório musical.
Além disso, Raul Seixas estava preparando para lançar seu segundo disco e durante os shows sempre divulgava tal sociedade alternativa, mas Raul Seixas teve problemas com a ditadura militar. A sua música, como vovó já dizia, teve censura e ele teve que mudar a letra, assim lançando como single. No show de divulgação de Como Vovó Já Dizia, Raul Seixas e Paulo Coelho foram presos, pois a polícia pensava que a sociedade alternativa era um movimento armado contra o governo. Após interrogados e torturados, a dupla foi exilada do Brasil e teve que se mudar para os Estados Unidos. Então, quando você escutar Sociedade Alternativa, saiba que o Raul Seixas foi expulso de seu país por causa dessa música. Já nos Estados Unidos, Raul Seixas e Paulo Coelho levaram suas respectivas esposas e nessa estadia Raul foi para a Disney e visitou a mansão de seu ídolo Elvis Presley. E dizem as más lendas que ele encontrou com John Lennon no seu apartamento. Enquanto isso, no segundo semestre de 1974, é lançado no Brasil o disco que Raul Seixas deixou gravado antes de ser exilado, o famoso Guita. Por ironia do destino, o disco foi um sucesso absoluto. O sucesso de Sociedade Alternativa foi um tapa na cara da ditadura, mesmo sendo censurada, mas hit mesmo que tocou muito nas rádios foram Guita, Medo da Chuva, O Trem das 7 e Sessão das 10. Eu sou a luz das estrelas, eu tenho medo da chuva, pois o trem não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. O sucesso do disco Guita foi tão grande que o consulado brasileiro solicitou a volta de Raul Seixas para o Brasil, pois o povo aclamava pelos seus shows. E também, segundo o governo, Raul Seixas virou patrimônio nacional. O segundo disco rendeu uma certificação de ouro, vendendo mais de 600 mil cópias. Raul Seixas agora era um rockstar. No mesmo ano também é lançada a trilha sonora da novela da Rede Globo, o Rebu. Por conta do sucesso que Raul Seixas estava fazendo, foi recomendado para ele fazer a trilha sonora dessa novela, encabeçando a música Como Vovó Já Dizia. Em 1975, Raul Seixas se separa da sua mulher, a Edith, e a mesma vai morar nos Estados Unidos junto com a filha, fruto dessa união, a Simone Seixas. O motivo da separação não foi divulgado, mas o fato é que, em pouco tempo, Raul Seixas casou-se pela segunda vez, agora com a Gloria Wacker, a irmã do guitarrista da banda de Raul Seixas. Em novembro de 1975 é lançado o álbum Noveon, novamente com parceria de Paulo Coelho, como uma das letras de Tente Outra Vez, uma balada que virou um dos hinos do Raul Seixas, a melhor música para escutar quando está em depressão. Também foi lançado a música Rock do Diabo, A Maçã e Eu Sou Egoísta. Destaques também para a música É Fim de Mês, que lembra a sonoridade dos dois primeiros trabalhos de Raul Seixas, mais focado na Tropicália. Tente, e não diga que a vitória está perdida. Foi ele mesmo quem me deu o toque. Eu já paguei a prestação da geladeira do açougue fedorento que me vende carne podre que eu tenho que comer, que engolir sem vomitar. E outro vem quando tu chamas. Provo sempre o vinagre e o vinho. Eu quero é ter tentação no caminho. O disco não teve o mesmo número de vendagens que o anterior. Enquanto Guita vendeu 600 mil cópias, o Novo Eon vendeu um pouco mais de 60 mil. Para o padrão Raul Seixas foi muito pouco, mas as músicas já citadas foram sucesso nas rádios. Raul Seixas manteve o seu patamar e aumentou ainda mais seu repertório musical para fazer show Brasil afora. No mesmo ano, 3 músicas do Raul Seixas foi colocado na coletânea Hollywood Rock, como a Não Pare na Pista, inédita até então, Como Vovó Já Dizia e Al Capone. Essa coletânea continha artistas como Rita Lee, Tutti Frutti, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e também é outro disco que nos tempos de hoje virou relíquia.
Em 1976, nasce sua segunda filha do segundo casamento. Em novembro desse mesmo ano, estava terminando a mixagem de seu novo álbum com letras voltadas para o ocultismo, novamente com parceria de Paulo Coelho. Então, em dezembro de 1976, é lançado o álbum Há 10 Mil Anos Atrás, com uma capa onde Raul Seixas parece o Gandalf da obra Senhor dos Anéis do escritor Tolkien. Além da música título desse disco, outros sucessos também acompanhava, como também as músicas Eu Também Vou Reclamar e As Minas do Rei Salomão. O amor nascer e ser assassinado, eu vi as bruxas pegando. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Pois em qualquer lugar, esperas só por mim. O disco Há 10 Mil Anos Atrás teve grandes vendagens, mas também ficou marcado o fim temporário da parceria com Paulo Coelho. Muitos especulam que ambos não brigaram, e sim foi por causa do fim do contrato que ele tinha com a gravadora Philips, já que Paulo Coelho trabalhava para ela. O fim da parceria foi uma consequência do fim do contrato com essa gravadora. Então, em 1977 é lançado o último trabalho pela gravadora Philips, a coletânea Raul Rock Seixas, contendo covers de sucessos da época dos primórdios do rock, com exceção da última faixa, que foi o cover de Asa Branca de Luiz Gonzaga. O disco teve produção do guitarrista e cunhado de Raul Seixas, Jay Wacker, mas ambos acusaram que a gravadora lançou e mixou o disco sem o consentimento deles. O produto final não agradou Jay Wacker e nem Raul Seixas. Talvez a gravadora lançou às pressas para aproveitar os últimos dias de contrato que o Raul Seixas tinha com eles. Então Raul Seixas assinou contrato com a gravadora Warner Music e já tinha algumas canções para lançar no seu 7º álbum de inéditas, e para isso chamou o compositor Cláudio Roberto, que foi creditado como compositor de algumas canções, para suprir a ausência de Paulo Coelho. Assim, no segundo semestre de 1977 é lançado o disco O Dia em que a Terra Parou, e trouxe hinos como Maluco Beleza, Sapato 36 e, claro, a faixa título. Destaques também para a música Que Luz é Essa, com participação de Gilberto Gil. Ficar com certeza, maluco, beleza. A esperança pra essa terra tão escura, ou quem sabe a profecia da divina. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que parou. Pelo fato de ter a música Maluco Beleza, nem precisa dizer que o disco O Dia em que a Terra Parou foi um sucesso de vendas, mesmo a crítica especializada da época criticando o disco, sabe lá os motivos. Raul Seixas era de fato um dos principais artistas da época, e a fama com muito rock trouxe problemas. A bebida, sim, veio à tona um dos primeiros problemas de Raul Seixas relacionado ao seu alcoolismo, que resultaria em sua prematura morte. Raul sofria de pancreatite e teve que retirar 1/3 de seu pâncreas. Deu uma pausa nos shows e foi se recuperar em uma fazenda na Bahia. Nessa época também ele se separou de sua atual esposa, a Glória, que também se mudou para os Estados Unidos e criou sua filha Scarlett na terra do tio Sam. Durante sua recuperação, Raul Seixas conheceu a letrista Tânia Mena Barreto, que assumiu uma relação amorosa junto com ela e também escreveu canções para o seu novo trabalho. Novamente retornou à parceria com Paulo Coelho e assim, em 1978, é lançado o disco Mata Virgem, com letras de muita crítica ao desmatamento e à vida atual do Brasil, mas com uma sonoridade mais puxada para o forró e baião, que afastou muitos fãs. Destaques para as músicas Judas, Magia de Amor e a faixa título. Eu sou se amadurecendo pra se abrir. Lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais. Esses assustadores e teus séculos de lendas e de horrores. E a nobreza.
Mata Virgem é considerado até então o disco mais fraco do Raul Seixas, desde a época em que ele começou a lançar os discos com seu nome. Além da frustração do novo disco lançado, Raul Seixas se separou de sua atual mulher, a Tânia. Esse fato fez no futuro ele recusar cantar as músicas compostas junto com ela. Essa série de fatores fez o Raul Seixas ficar em depressão. Aumentou seu consumo de álcool a ponto de entrar em uma clínica de reabilitação. Bom, galera, é nessa parte da história de Raul Seixas que eu paro por aqui, pois vai ficar muita coisa em um único vídeo. Nessa primeira parte vimos a infância de Raul Seixas, seu exílio para os Estados Unidos, seu sucesso e o começo dos problemas do alcoolismo. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na parte 2 dessa biografia, pois tem muita coisa para contar ainda. Deixe seu like para o Maluco Beleza, compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui, falou e até a parte 2.